Eu sou Yara, secretária de Gênero do Sintep. É uma alegria estar aqui, porque essa transmissão ela está passando no YouTube, então não só as mulheres, né, que estão fazendo o curso. Esse momento aqui é um último módulo de um curso que a Secretaria de Gênero, que é composta por mim e por Iana, que já vai dar um alôzinho para todos e todas. Esse curso, ele foi um curso, né, organizado por nós, da Secretaria de Gênero do Sintep, chamado Curso de Educação Financeira para as Trabalhadoras em Educação. Vamos iniciar com a biografia de doutora Andriele, que vocês já conhecem, já atende a vocês, filiados e filiados do Sintep. Doutora Andriele, que é formada pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela atua nas áreas de direito administrativo, previdenciário e constitucional. É pós-graduanda em Advocacia Civil pela Faculdade de Direito da Fundação de Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e formadora desse curso, que vai trazer aqui informações importantíssimas. Está todo mundo querendo saber, doutora, sobre o que atinge a gente com relação às reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, o que atinge as trabalhadoras em educação. Doutora Andriele, é com você. Gente, vê só, boa noite, né? Obrigada pela apresentação, Iana. Essa biografia muito longa, muito extensa, brincadeira. Enfim, boa noite a todas, todos presentes aqui no curso, né? Com certeza, algumas pessoas participantes me conhecem da assessoria jurídica do Sintep, né? Eu comecei no Sintep como estagiária, e depois me formei e continuei na assistência jurídica da entidade, então tem bem uns 6 anos aí que eu acompanho um pouco a realidade de vocês da categoria, e eu posso dizer que eu sei um pouquinho, pelo menos, do ponto de vista jurídico, das dificuldades, das agruras que as trabalhadoras em educação vêm sofrendo aí nos últimos anos, inclusive com a retirada massiva, né, de direitos e etc. Agora, antes de dar início assim, à apresentação mesmo, eu queria parabenizar, né, a iniciativa da Secretaria de Gênero do Sintep de formular esse curso, diante da importância dos temas que foram abordados. Quando a Yara me procurou para falar do curso, sabendo que o curso nasce da Secretaria de Gênero, né, então tentei fazer uma apresentação que aborde e tenha como óculos de análise, vamos dizer assim, esse prisma de gênero, né? Sem esquecer, sem abandonar, obviamente sem essencializar a questão, mas interseccionando com outros marcadores sociais também, e, enfim, para que isso sirva de ferramenta de análise para uma questão mais profunda, que esse debate de classe, que envolve a própria existência do sindicato, né? Então, não tem como a gente falar de uma conjuntura de retirada de direito e desmonte de proteção social que vem sendo realizada pelo Estado, sem refletir sobre as diferentes formas de impacto, o que a gente chama de classe trabalhadora. Eu vou chamar aqui, vou pedir a licença poética de chamar de classe trabalhadora lato sensu, né, que eu compreendo tanto os trabalhadores e trabalhadoras privados como os servidores e servidoras públicas, né? Então, essa classe trabalhadora ela é, por natureza, heterogênea, né? Embora a opressão do capital seja, muitas vezes, a base fundante da organização social da gente, a forma e o grau de impactos nesse tecido social são diversos, né? A depender de marcadores sociais específicos que marginalizam ou remarginalizam os indivíduos da sociedade. E aqui eu falo de marcadores de gênero, de raça, de etnia, de geografia, de idade. Eu achei muito interessante uma pesquisadora que eu acompanho, que ela usa o CEP enquanto um marcador social. Então, onde você mora, isso tem muita diferença no impacto de como é preservado o seu direito ou retirado o seu direito, por aí vai. Então, existe uma frase célebre da pensadora francesa Simone de Beauvoir, que diz que basta uma crise política, econômica, religiosa, para que o direito das mulheres sejam questionados, né? A gente vai ver nesses impactos das duas reformas que isso se confirma, né?
Seria um erro grave da gente, né, ensaiar uma abordagem sobre os impactos dessas duas reformas na vida de vocês, sem contextualizar o momento histórico em que ambas acontecem, tá? A gente precisa voltar um pouquinho, aqui eu vou passar a página, para essa parte de contextualização. A gente precisa saber qual foi o contínuo histórico para culminar nessas duas reformas. Então, a gente precisa voltar um pouquinho lá para o ano de 2016, quando tem a retirada forçada da presidenta Dilma do governo, né, através de um movimento articulado golpista, que se deu o nome de impeachment, com a consequente tomada do poder pelo até então vice-presidente Michel Temer, articulado com o presidente da Câmara, com apoiadores da bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, né, que são donos de empresas, de armamento, ruralistas, fundamentalistas religiosos, etc. Então, o impeachment não foi apenas uma mudança, um jogo de cadeira, uma troca de pessoas, mas sim uma mudança de projeto político de nação, né, realizada à força, sem eleição, naquele momento, em 2016. Tanto é assim que, nas primeiras horas do governo Temer, né, o impeachment acontece em agosto de 16, já em setembro ele começa a enxugar a máquina pública, né? Então ele começa a implantar o seu projeto não eleito. A plataforma política eleita foi a plataforma utilizada por Dilma na campanha de 2014, né? Então ele começa a extinguir ministérios como o da cultura, das comunicações, do desenvolvimento agrário e o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Ele também acaba com a Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República e incorpora ela fica subjugada a uma diretoria interna do Ministério da Justiça. Enfim, tira patamar, né, de um tema, de uma pasta tão importante. Então, com rapidez, a gente consegue observar que no momento de crise, no momento de enxugamento da máquina pública, quem é que sofre os efeitos, né? Esse grupo social historicamente mais frágil, realmente. A gente sabe que, enfim, não basta, né, que as mulheres tenham um emprego, que elas se insiram no mercado de trabalho, isso nos últimos anos vem sendo debatido, mas é preciso que o Estado divida com as mulheres essa responsabilidade, com o fim de permitir, né, uma oportunidade de trânsito social. Então, uma boa creche em período integral, uma boa escola para os filhos, direitos básicos, moradia e saúde, são essenciais para qualquer possibilidade de mudança, ascensão, trânsito social. Então, não há nenhuma incapacidade biológica, mas é uma dificuldade encontrada na própria formação da sociedade da gente, que é extremamente demarcada por uma opressão de gênero. Não sei se vocês viram, recentemente passou em uma comissão da Câmara dos Deputados um projeto de lei daquela deputada Talíria, que fala sobre garantir a aposentadoria a partir do cuidado materno. Então, reconhecer o cuidado materno enquanto trabalho, e trabalho que pode gerar a aposentadoria, né? Ela faz alguns questionamentos. Quantas mães são obrigadas a largar o trabalho formal para poder se dedicar à criação das crianças? Quantas mães se sobrecarregam no lar, se sobrecarregam no trabalho e no lar para poder dar conta das duas demandas? Muitas vezes não consegue ascender na carreira porque precisa negar alguns tipos de trabalhos para poder cuidar da família. E é justo que esse esforço não seja reconhecido. Então, o projeto de lei, quem quiser anotar, é o 2757 de 2021, está bem no iniciozinho, passou apenas numa comissão, mas ele tenta pautar essa discussão no debate público, né? Meio numa perspectiva de que as mulheres sempre trabalharam, os homens é que nunca cuidaram, né? Nessa perspectiva de entender o cuidado com o lar, o cuidado com filhos, o cuidado com a saúde dessa organização familiar enquanto um trabalho não remunerado, né? Então, o projeto é um pouco nesse sentido. Enfim, voltando, foi nesse contexto de golpe, né, e de implantação de uma agenda econômica e fiscal, né, bem castradora, podemos dizer assim, que advém em 2016, você vê que é muito perto,
o impeachment em agosto, em dezembro, já advém a PEC, que a gente ficou conhecida como a PEC da morte, a PEC do teto dos gastos, que culminou aí na emenda constitucional 95 de 2016, que é uma emenda que institui, né, um novo regime fiscal na Constituição brasileira, definindo que os gastos federais seriam congelados por 20 anos, tendo como base e teto, na verdade, tendo como base não, tendo como teto o gasto efetivo realizado em 2016. Obviamente, não entra nessa limitação dos gastos federais os juros da dívida pública. Isso é um debate que é feito por economistas extremamente relevantes brasileiros, mas que passou aí, obviamente, ao largo do teto de gastos. A justificativa para a promulgação da PEC do teto é esse diagnóstico que os males da economia brasileira viriam dessa escalada desenfreada do gasto público, com o que faria elevar a dívida pública e por aí vai. E aí algumas pessoas usam o argumento, né, Andriele, mas isso é praticado em todos os países do mundo. Muitos países do mundo têm teto de gastos. E aí eu digo, tem um estudo do FMI, e não é qualquer entidade, o Fundo Monetário, ele fez um estudo com mais 89 países e verificou que não existe política fiscal de austeridade, de constrição, que se assemelhe à PEC, à Emenda Constitucional 95, a essa política fiscal brasileira. Então, e existem algumas diferenças pontuais. Nenhuma o horizonte temporal de 20 anos, né, é tão longo. Em muitas não incluem congelamento de gastos com demandas sociais. Essas outras políticas não deixam de fora a dívida pública, e com exceção apenas de 3 países desses 89 que foram analisados, as mudanças não foram feitas com inserção dos dispositivos de controle de gasto público no texto da Constituição. Aqui no Brasil foi. Então, é ainda mais difícil você conseguir modificar para, enfim, diminuir os danos causados pela PEC. Tem um novo processo de aprovação da emenda constitucional é muito mais difícil do que se a gente tivesse um outro tipo de diploma legal. Enfim, mesmo que a gente tivesse lá em 2016, né, uma ideia de que a gente tem um patamar de gasto adequado para a realidade brasileira, o que não era verdade. Em 2016 a gente não estava vendo um mar de rosas, a gente tem as dificuldades, obviamente hoje talvez, certamente mais do que naquele tempo, mas a gente não estava vivendo um mar de rosas no sentido das demandas, do atendimento das demandas sociais. Mas enfim, ainda que a gente parta do princípio de que em 2016 a gente gastava o suficiente, a emenda ela desconsidera o natural crescimento da população e também o envelhecimento da população, né? Então, nesses 20 anos, eu vou trabalhar com o orçamento de 2016, mas vou ter uma população muito maior lá em 2030, muito mais velha em 2030, o que gera maior demanda na área de saúde, maior demanda na área de previdência, e a emenda ela desconsidera essa questão meio que de lógica básica, né? E aí eu pontuo, faço um parênteses, por isso é a urgência da gente fazer esse debate agora, nesse momento de governo de transição e a entrada de uma nova plataforma política. Enfim, isso a gente está em dezembro de 16. E após esse grande baque, vamos dizer assim, né, na estrutura do próprio Estado, enquanto essa figura garantidora do mínimo social, a gente observa uma outra grave mudança logo em seguida, também, poucos meses depois, que é o advento da lei de terceirização, que é aprovada em março de 17. Vem esse pacote de desestruturação do direito do trabalho. Esse é um dos primeiros grandes golpes do governo Temer, né? A lei que regulamenta a terceirização, ela amplia, né? A terceirização já era permitida, mas em alguns casos específicos, a partir de um posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, que apenas permitia a terceirização das atividades meio da empresa e não das atividades fim da empresa, né? E aí essa lei de terceirização ela amplia de forma irrestrita e a partir dela você pode contratar via terceirização empregados para cargos
que se relacionam diretamente com a atividade fim da empresa. O que seria atividade fim? É aquilo para o que ela nasceu. Então, se é uma empresa de construir computador, a atividade fim dela é construir computador, entregar computadores construídos, né, montados. Então, os profissionais que estão vinculados a essa atividade fim, o engenheiro de software, o engenheiro de hardware, o engenheiro de computação, o cara do TI, o cara do sistema de informação, o cabra, enfim, que seja, todos relacionados com essa atividade fim, eles não podiam, antes da lei de terceirização, serem contratados por essa forma, eles deviam ser contratados diretamente pela empresa. E outras atividades como limpeza, segurança, etc., que não têm relação com essa atividade fim, que poderiam ser terceirizadas. E essa lei vem e causa, acho que um dos maiores impactos é nessa noção de categoria, né? A partir do momento que eu faço as mesmas funções que você, mas sou contratado de uma empresa que faz um intermédio. Isso quebra um pouco a ideia de categoria, a ideia de unidade, e impacta na organização das relações sindicais daquelas empresas e, no fim, impacta também na quantidade de filiados dos sindicatos envolvidos com essas empresas que sofrem esse tipo de... praticamente, em alguns casos, integralizou. 100% dos funcionários de determinadas empresas foram demitidos e recontratados via uma empresa intermediando por um valor menor do que eles recebiam antes, quando eram contratados diretamente. Depois da lei de terceirização, a gente vê mais um grande golpe nos direitos sociais, que é a própria reforma trabalhista. Em julho de 2017, ela é aprovada no Congresso e ela altera, né, importantes e fundamentais trechos da consolidação das leis do trabalho. Embora, que a gente chama de CLT, tem até um termozinho, que são os trabalhadores seletistas, tem a ver com essa sigla, CLT. Embora, a princípio, né, o grosso da reforma trabalhista, ela atinja mais os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras seletistas, ou seja, aqueles de ordem privada, junto às empresas, é preciso que a gente dê, sim, nome aos bois, né? Então, a reforma trabalhista ela não foi apenas trabalhista, ela foi uma reforma trabalhista e sindical e de estruturação do Poder Judiciário. Eu vou trabalhar um pouquinho isso mais na frente, mas só para deixar isso já pontuado, porque nessa parte, principalmente, da reforma trabalhista, nessa perspectiva das mudanças sindicais que afetam, acho que sobremaneira, as trabalhadoras em educação da rede estadual de ensino. Tá? E aí, em seguida, depois da reforma trabalhista, no próprio governo Temer já se começou a ensaiar um princípio, uma gênese de reforma previdenciária, mas não fluiu ainda no governo Temer, não conseguiu uma maioria no Congresso para aprovar. A gente tinha eleições em 2020, né? Em 2018, desculpa, então ele não conseguiu engatar esse debate, e aí a reforma da Previdência veio a ser posteriormente aprovada já no governo Bolsonaro, em 2019. Tá? Mas voltando para essa apresentação, né, esse contínuo de atos, eles culminam, né, no verdadeiro desmonte do Estado, numa mudança de natureza, de compreensão desse Estado provedor, desse Estado promotor de bem-estar social, e ela causa impacto direto. Essas medidas causam impacto direto na forma de organização da classe trabalhadora, na forma de organização das entidades sindicais, no próprio acesso dos trabalhadores e trabalhadoras à justiça, no próprio acesso dos trabalhadores e trabalhadoras a uma política de seguridade social. Então, é um verdadeiro desmonte que acontece após o impeachment da presidenta Dilma, e eu vou trabalhar agora mais especificamente os efeitos da reforma trabalhista e da reforma da Previdência para vocês, mas colocando essas duas reformas nesse panorama. Tá? Embora se chamem reforma,
são verdadeiros desmontes, né, do que a gente entende de direitos básicos. Então, a reforma trabalhista, né, ela se fundamentou, vamos dizer assim, em reduzir proteção institucional aos trabalhadores e trabalhadoras. E é interessante que é não apenas por meio do Estado, mas também por meio do que o sindicato representa na vida desses trabalhadores e trabalhadoras, e ela aumenta garantias e autonomias das empresas, diminuindo o custo e flexibilizando o trabalho. Ela altera aspectos de todo o sistema de relação de trabalho. Ela modifica direitos e condições mínimas do contrato de trabalho. Altera a hierarquia de normas. Então, em alguns casos, acho que vocês já ouviram falar essa expressão. O negociado vale mais que o legislado a partir da reforma trabalhista. E isso foi acho que uma das alterações mais profundas, né, colocando a cargo de uma organização de trabalhadores, às vezes diminuta, a gerência completa sobre os direitos básicos ali do contrato de trabalho, podendo ser menor do que o que a lei prevê, que antes o mínimo seria o que a lei previa, você poderia negociar para cima, para mais, né? Então a reforma vem dar uma invertida nessa lógica, inclusive privilegiando negociações mais específicas e menores, onde os trabalhadores tendem a ter menos poder de negociação, às negociações mais gerais. Então, acordos podem prever direitos menores que convenções de trabalho. Convenções são entre a categoria inteira e a categoria do empregador. Acordo é feito na empresa específica, então a empresa pode prever direitos menores do que os previstos na convenção. A reforma trabalhista traz essa possibilidade. Ela também altera a organização sindical, principalmente ela mexe na questão do financiamento das entidades sindicais, né, diminuindo a força de muitas entidades sindicais do Brasil afora. E também mexe na estrutura da justiça do trabalho. Na parte que toca a gente aqui no curso, né, na realidade das trabalhadoras em educação aqui do Estado, os principais efeitos da reforma são justamente esses impactos causados nas próprias relações sindicais, eu diria, né? No enfraquecimento dos organismos sindicais, que hoje são, diria, acho que uma das mais importantes trincheiras de enfrentamento dos mais variados temas presentes no debate público da gente. Então, a gente faz a reflexão, né? A quem interessaria, por exemplo, enfraquecer um Sintep, né? Além do efeito direto no âmbito da categoria, né, que a gente chama de enfraquecimento da luta sindical interna corporis, né, que seria das demandas da própria categoria, então questões funcionais diversas, questões de plano de cargos e carreiras, piso, enfim, essas questões mais internas da categoria, o enfraquecimento da entidade enquanto Sintep tem um efeito extra, né, extra classe, extra categoria, extremamente perverso, né, que é o de enfraquecer a resistência e a organização, a regimentação social, vamos dizer assim, contra diversos desmontes promovidos pelo governo federal, pelo governo estadual, nos mais diversos âmbitos, da educação, saúde, meio ambiente, própria previdência, né? Entendendo aqui o sindicato não apenas como uma associação do trabalhador, né? Mas também como um organismo que enfrenta e defende, né, o Estado de Direito, o Estado de Bem-Estar Social, que ainda é o que está vigente na Constituição Federal de 88. E eu puxo o gancho justamente nessa questão de ser trincheira, de debate de luta, né, e de organização social, que eu retomo o debate que foi feito em 2019, na época da reforma da Previdência. Muitos sindicatos de servidores públicos conseguiram se organizar e fazer um enfrentamento muito franco e direto à proposta de emenda da reforma da Previdência, e eu exaltaria aqui o trabalho das entidades de trabalhador em educação, de trabalhador e trabalhadora em educação. Em especial, aqui em Pernambuco, obviamente, eu ressalto a atuação do Sintep a nível local e a nível nacional, no enfrentamento do que a gente viu como reforma da Previdência lá em 2019. Né? Essa reforma de 2019, acho que foi uma das maiores alterações na nossa estrutura previdenciária, eu diria na estrutura da Seguridade Social,
que é um pilar de previdência, saúde e assistência. Eu diria que a reforma da Previdência foi a maior mudança desde a promulgação da Constituição de 88 e um dos maiores ataques assim, à classe trabalhadora, especialmente ao serviço público e especialmente às profissionais de magistério. E aqui eu ressalto especificamente as professoras. A gente vai mais para frente explicar o porquê disso, mas eu acho que a reforma que mais mexeu nos direitos das trabalhadoras de educação foi essa do governo Bolsonaro. E indistintamente, né? Muitas vezes em alguns dispositivos, ela afeta tanto quem já está na carreira há muito tempo, está às portas de se aposentar, como quem ainda vai ingressar na categoria. Mexe com todo mundo, e mexe inclusive com quem já se aposentou. Né? Pode mexer, inclusive, com quem já se aposentou, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. A economia, enfim, o debate público do governo com relação à aprovação dessa emenda, ela previa uma economia, né, na casa dos bilhões, a gente vai economizar, acho que 1 trilhão em 10 anos, algo assim. E essa economia, ela não é etérea, ela precisa vir de algum lugar. Né? E o que a gente viu na prática é que essa economia vem do rebaixamento do valor dos benefícios de aposentadoria e pensão, sobretudo. Né? Um estudo da ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, isso ainda em 2019, quando o debate estava sendo feito sobre a reforma da Previdência, ela mostrava que do 1 trilhão que se pretendia economizar em 10 anos da reforma, 75% desse 1 trilhão seria retirado dos trabalhadores da iniciativa privada e pública, que ganham até 3 salários mínimos, que ganhariam até 3 salários mínimos com a aposentadoria. Então, você sangra o trabalhador e a trabalhadora, diminui o benefício da aposentadoria, muitas vezes dificulta o acesso, porque a pessoa vai passar a receber o benefício mais velha, ou seja, vai receber por menos tempo um valor menor para subsidiar, né, essa economia de 1 trilhão que se fala, que a reforma vai promover aí nos próximos 10 anos, de 19 até 29. Então, basicamente, ela rebaixa verba alimentar, porque benefício da aposentadoria não é outra coisa, senão verba que você usa para o seu dia a dia, para a sua alimentação, para a moradia, para o mínimo de lazer, para o mínimo de cidadania. Né? Então, reduz verba alimentar, reduz capacidade de manutenção da vida, da qualidade de vida, né, das famílias brasileiras. Costumava dizer, nas caravanas que a gente fez no interior, em 2019, para fazer o debate, né, com a categoria, no interior, acho que eu fui para Arco Verde, Garanhuns, Petrolina, Barreiros, fui para um bocado de cidade fazer esse debate, e eu tinha o costume de sempre desafiar, dizer, eu desafio alguém a conseguir, na matemática aqui, dizer que com essa reforma alguém vai ganhar mais. Eu não estou nem dizendo trabalhar menos, mas alguém que vai conseguir ganhar mais depois das novas regras de aposentadoria e de acúmulo de pensão, etc. Porque você não consegue. Né? Ela é uma reforma que, como eu disse, ela sangra a classe trabalhadora no momento de, talvez, maior dificuldade, que é quando você está no fim da sua vida laboral, já com a sua capacidade laborativa reduzida. Então, ela sangra a classe trabalhadora nesse momento mais difícil, promove um rebaixamento de valor de aposentadoria e pensão, aumenta, em muitos casos, o tempo de contribuição e promove um verdadeiro trabalhar mais e ganhar menos. Né? Esse é o resumo da reforma da Previdência, na minha modesta opinião. Então, inicialmente, e aí eu acho que eu preciso fazer essa parte, porque quando a proposta do governo vem em 2019, ela incluía todas as esferas do funcionalismo público. Né? Então, servidores federais, servidores estaduais, servidores municipais. Né? No decorrer dos debates e das votações, o vai e vem daquele jogo do Congresso, a partir também da pressão social, da pressão das entidades sindicais, da pressão das categorias,
e tendo em vista que em 2020 havia já uma eleição municipal, né, para vereador e prefeito, às portas ali do debate, acabou sendo realizada a retirada vamos dizer assim, das repercussões, dos efeitos da reforma para os trabalhadores dos estados e dos municípios, né? Trabalhadores e trabalhadoras dos estados e municípios, ficando a cargo de uma lei local fazer esse debate com a categoria e promover ou prever regras específicas para aquele ente federado. Obviamente, existem algumas coisas que não está passível de muita alteração, mas o grosso da reforma, os estados e municípios podem fazer do jeito que quiserem. Essa é a verdade. Aqui no âmbito do estado, a gente não viu ainda o que eu chamo de reforma da Previdência mesmo. A gente viu uma pequena reforminha que seria tipo uma adaptação inevitável que os estados têm que fazer por força da emenda constitucional. Algumas coisas são automáticas, mas é pouco, é 10, 15% ali dos dispositivos da reforma. O grosso, que é o debate sobre regra de valor, como é que se faz o cálculo do benefício, isso fica a cargo do estado decidir. Quais são os requisitos para se aposentar e dar tempo de contribuição, quais regras de transição eu vou fazer, eu vou prever, como é que vai se dar o valor do cálculo da pensão por morte. Enfim, essas coisas que impactam mais a vida de vocês, isso tudo ainda vai ser discutido, certamente. Eu acredito que no novo governo isso deve ser uma pauta já inicial, e eu acho que esse momento da gente aqui serve até para se preparar para o debate, que inevitavelmente deve acontecer no que vem, e as categorias têm que estar muito bem informadas, muito bem subsidiadas, para fazer esse enfrentamento, né? No decorrer de 2020, 2021, o escritório da gente foi procurado por algumas entidades de trabalhador em educação especificamente, porque os municípios estavam passando meio que de rolo compressor reformas da Previdência local, meio que num copia e cola do que foi previsto na reforma federal. Então, eu preciso deixar isso registrado e eu quero que vocês gravem isso. No âmbito do estado de Pernambuco, ainda não foi feita a reforma, a essa mais que mexe na vida de vocês, mais especificamente. Quando esse debate for feito, o governo do estado não precisa, ele não é obrigado a copiar os termos da reforma federal. Ele tem liberdade para fazer uma discussão profunda, ouvir as categorias, porque não são só os trabalhadores de educação que têm regras mais especiais. Então, ele tem, eu diria, a obrigação de ouvir as categorias, e essa categoria em específico, e fazer, se tiver que ser feita uma reforma, que ela seja feita respeitando os critérios que justificam diferenciações. Então, a gente tem um critério previsto na Constituição que justifica a diferenciação da aposentadoria do servidor geral para a servidora, o servidor geral para a servidora geral. A gente tem critério que justifica a diferença da aposentadoria de professor e professora para a aposentadoria do servidor geral. Então, não existe dever de copiar e colar as regras, e se a reforma tiver de ser feita, ela pode ser feita com regras muito mais benéficas, que afetem muito menos a vida dos e das trabalhadoras. Tá? Queria deixar isso bem pontuado. E aí vou passar aqui rapidamente sobre os principais pontos aí da emenda 103. Né? Ela desconstitucionaliza, esse nome grande, esse palavrão aí, para dizer que ela retira do texto da Constituição a maior parte dos direitos previdenciários, né? Com exceção da idade mínima, todas as demais regras podem ser discutidas na esfera infraconstitucional, ou seja, no âmbito dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, no âmbito dos regimes próprios.
isso promove uma quebra de isonomia no serviço público, faz com que servidores de uma categoria de determinado estado tenham regras previdenciárias melhores que servidoras de outra, da mesma categoria de outro estado da federação. E, ao tirar do texto constitucional a regra, você promove um fenômeno que é a facilidade de fazer a alteração dessas regras. Quando eu tenho que fazer uma alteração no texto da Constituição para eu conseguir aumentar o tempo de contribuição ou aumentar a idade mínima para se aposentar, eu tenho que enfrentar um processo legislativo longo, né, que precisa ter discussão em diversas comissões do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, ter dupla votação em uma casa, dupla votação em outra casa, até chegar ao texto final e fazer a promulgação. Quando eu tiro essas regras do texto constitucional e deixo a cargo, por exemplo, dos estados e municípios fazerem essas mudanças, eles vão fazer por uma lei complementar, certamente, que a aprovação é muito mais simples do que se eu tivesse que fazer uma alteração na Constituição. Então, isso provoca também, além de uma quebra de isonomia, também uma insegurança jurídica com relação às regras de previdência, ficando meio que no casuísmo de governos que entram e saem. E a gente sabe que o cenário, a quadra histórica que a gente está, não é de entrar um governo que melhore os direitos, na verdade é de entrar um governo que retira direito, e aí fica muito mais fácil quando esse direito não está na Constituição. A reforma, ela cria a possibilidade, a reforma federal, ela cria a possibilidade, e isso pode ser implementado nos estados e municípios, de se criar uma alíquota extraordinária, para além daquela de 14% que vocês já pagam do Funafim, criar uma alíquota extraordinária que pode incidir no benefício de quem recebe acima de um salário mínimo. Então, recebeu acima de um salário mínimo, você pode ter uma alíquota extraordinária que pode durar até 20 anos para fazer o fundo de previdência ser saudável. Então, em alguns casos, a gente tem fundos que, de fato, têm déficit previdenciário. Então, além das contribuições de quem está na ativa, a reforma permite que se institua contribuição para quem está já inativo, já aposentado ou aposentada, e essa contribuição extraordinária nessa alíquota, que varia, pode ser de 14% ou mais por cento, pode durar até 20 anos. Isso está previsto no texto da reforma federal, isso pode ser aplicado na previdência aqui do Estado, se a gente não tomar cuidado. Isso vocês já sentiram desde 2020, acredito. Acho que o debate foi em março, abril de 2020, quando o governo passou um projeto de lei para aumentar a alíquota de 13%, 13,5% para 14%. Né? Isso também foi efeito da reforma da Previdência, foi um efeito imediato. Não tinha muito para onde os estados e municípios correrem. O cálculo do benefício ele é modificado também. Apresentação. O cálculo do benefício ele também é modificado. É um pouco complexo a forma como o benefício é previsto, e o que eu estou querendo dizer? A reforma federal, ela prevê uma forma de fazer o cálculo do benefício que é mais danosa ao valor final, ou seja, ela promove um valor final de benefício menor, tá? Mas o Estado, quando for fazer essa discussão, não precisa seguir essa forma de cálculo do benefício. É muito comum a gente ouvir, quando esse debate vai ser feito, de que não, a reforma federal previu assim, eu preciso fazer assado. Não, eu quero mais uma vez pontuar que esse debate pode ser feito de outra forma, tá? E é preciso que vocês se assenhorem muito bem desse tema para conseguir fazer esse enfrentamento. Mas, bem, para quem se aposenta pela média, né, que é a maioria dos casos dos servidores e servidoras que entraram no serviço público depois de 2003, o cálculo do benefício ele vai ser baseado em todo o histórico contributivo, e não apenas nas 80% maiores contribuições, com exclusão daquelas 20% mais baixas. Então, todo o histórico contributivo ele é considerado. Salários baixos, salários altos. Tá? E
tem uma coisa que acho que é a mais grave, nem é essa primeira parte, isso já é grave, já diminui o valor da média, que é uma porcentagem em cima dessa média. Então, pego todo o histórico contributivo, faço uma média aritmética de 100% desse histórico contributivo. Vou ter uma média lá X. Em cima dessa média, eu aplico um percentual, que é de 60%, se eu tiver 20 anos de contribuição, pelo menos, e 2% a cada ano de contribuição que eu passo de 20. Então, eu só consigo ter direito a 100% da média de contribuição se eu trabalhar 40 anos de idade. Ou de idade. Se eu trabalhar 40 anos e tiver 40 anos de contribuição. Eu vou repetir. Você pega o histórico contributivo, 100% dele, e faz uma média aritmética. Eu vou chutar aqui, deu R$3.000. Se eu tiver 20 anos de contribuição, eu tenho direito a 60% de R$3.000. Ou seja, R$1.800. E aí, a cada ano que passa de 20, eu tenho direito a mais 2%. Quando eu tiver 30 anos, eu vou ter direito a 80%. Quando eu tiver 40 anos, eu vou ter direito a 100% dessa média, que já é rebaixada. Essa é a fórmula padrão do cálculo dos benefícios previdenciários previstos na reforma da Previdência Federal. Tá? E que eu vi, como eu disse, municípios afora fazendo um copia e cola e aplicando essa forma de cálculo cruel nas reformas de previdência que foram feitas no Cabo, Jaboatão, Barreiros, Rio Formoso. Foi exatamente desse jeito. Tá? Um outro efeito imediato da reforma da Previdência, a de 2019, foi limitar parcialmente o acúmulo de benefício de aposentadoria com pensão por morte. Tá? Antes da reforma, você podia ter uma pensão, uma aposentadoria, você ia ter 100% dessas duas rendas, vamos dizer assim. Com a reforma, foi criada uma espécie de limitação parcial desse acúmulo. É permitido ainda o acúmulo, você não precisa fazer opção por um dos dois, mas você vai fazer esse acúmulo com redução, tá? Então, a regra é, você pega 100% do maior dos benefícios. Então, eu tenho uma aposentadoria de 3.000 e passo a receber uma pensão por morte de 2.000. Então, você vai ter 100% da aposentadoria de 3.000 e uma porcentagem da pensão por morte de 2.000, que entra num escalonamento, uma tabela bem específica, é até complexo de fazer, de modo que existem calculadoras específicas para isso. Assim, você coloca no Google a calculadora de acúmulo de benefícios e ele te dá exatamente qual é a fração lá do segundo benefício que você vai ter. Então, antes da reforma, eu teria direito aos 3.000 da minha aposentadoria e aos 2.000 da minha pensão. Após a reforma, eu vou ter direito aos 3.000 da minha aposentadoria e uma parte dessa pensão que vai chegar mais ou menos aí em R$1.000, R$1.300, tá? E o próprio cálculo, isso aqui já está valendo, tá? Preciso deixar isso bem, bem claro. A limitação parcial ao acúmulo de benefícios já tem vigência, não importa, não precisou que o Estado fizesse qualquer tipo de adequação. Isso é uma norma de caráter geral que foi previsto, cujos efeitos já valem desde a promulgação da Emenda Constitucional 103, tá? 2019. E eu já venho atendendo pessoas no próprio Sintep, gente que tem a aposentadoria do Estado e tinha uma pensão do marido que era militar, morreu e tal, e na hora que sai o contra-cheque da pensão, ela tem um desconto gigantesco, assim, que desce o valor do benefício de pensão lá para baixo. E as pessoas ficam sem entender, quando você vai ver na prática, é efeito dessa limitação, o acúmulo de benefício. E o cálculo da pensão por morte também é alterado na reforma da Previdência, mas essa não teve efeito imediato. Então, tem espaço para discussão, tem espaço para preparação e para que, primeiro, não se altere a regra e, em sendo necessário fazer o debate de alteração, que esse debate seja mais justo, né? E aí a regra ficou, a partir da reforma, do seguinte jeito. O valor, na hora que se verifica o óbito do segurado,
se faz um cálculo em cima do valor da pensão, né? Então, que é previsto na norma da seguinte forma: depende da quantidade de dependentes daquela família. Então, vamos contar aqui com um exemplo de uma família de 3 pessoas, um pai, uma mãe e um filho. O pai morre e deixa a pensão para os outros 2. Eles não vão ter direito a 100% dessa pensão. 50% a esposa, 50% o filho. Eles vão ter direito a 50% da pensão, mais 10% para o dependente. Certo? Se eu tiver uma mãe e 2 filhos, eu vou ter 50 mais 10 mais 10 de cada filho. No caso, 3 seriam mais 10 mais 10 mais 10, porque a mulher conta também. Então, entra num processo de cálculo a depender do arranjo familiar. Tá? Eu só vou ter direito a 100% do benefício se eu tiver pelo menos 5 ou mais dependentes. E caso esses dependentes venham perdendo a natureza de beneficiários da pensão, ou seja, atingiu a idade limite, aí não recebe mais a pensão, ou então faleceu, não recebe mais a pensão. Essa cota parte não integra esse montante que é dividido entre os outros. Ela é extinta, tá? De modo que um dia essa pensão só vai ser de 60%, talvez, para a esposa que vai ficar ali com a qualidade de pensionista até o fim da vida dela. Então, é uma redução massiva do valor final da pensão por morte. Essa, como eu disse, não teve efeito imediato e é passível de discussão aqui no âmbito do Estado. Eu ressaltei, inclusive, esses 3 pontos no slide: novo cálculo de benefício, limitação parcial ao acúmulo de benefícios, pensão e aposentadoria, e o valor e a forma de cálculo da pensão por morte, porque eu acho que esses 3 temas são os que mais escancaram uma questão de gênero assim bem evidente, que é grande parte das pensões. Eu tentei encontrar esse estudo e não consegui para mostrar para vocês, mas grande parte das pensões por morte no serviço público e no âmbito do INSS são recebidas por mulheres, esposas, companheiras que ficaram viúvas a partir do falecimento do seu cônjuge. Então, é um benefício que ele tem uma demarcação de gênero muito clara. Normalmente as mulheres têm uma expectativa maior de vida, então elas vivem mais que os homens falecem, elas ficam recebendo pensão por morte. A forma de calcular a pensão por morte pós-reforma, e em conjunto com essa restrição na acumulação dos benefícios de pensão com aposentadoria, é um golpe, assim, acho que duríssimo no orçamento familiar da mulher, entendeu? Que já tem que contar com a morte de um companheiro, de uma companheira, enfim. E agora, além de ter que enfrentar o luto e contar com uma nova reorganização familiar, ainda precisa readequar a sua vida para conseguir viver com menos. Mas as obrigações persistem. Então, moradia, o aluguel não vai abaixar. Escola, quem paga, a escola não vai baixar o valor. Gasto com plano de saúde, isso não vai ter redução, porque uma pessoa morreu. Assim, talvez o valor pago daquela pessoa não vai existir mais, mas não é proporcional. A ausência de um membro da família não gera uma diminuição geral nos custos de organização daquela família que justifiquem o tamanho da redução no valor da pensão e, eventualmente, da pensão acumulada com o benefício de aposentadoria. Tá? Eu vou usar um exemplo aqui. Tá? Uma família, novamente, família de 3 pessoas. Um casal e um filho. Então, que vivia com R$ 4.000. Tá? Essa era a média salarial daquela família, ela vivia com R$ 4.000. Uma das pessoas ali do casal morre e fica um membro e o filho ou filha, tá? Com a regra da pensão por morte, se ela for aplicada, por exemplo, aqui no estado,
essa família que vivia com 4.000 vai passar a viver com 2.400. Então, de um mês para o outro, de maio para junho, você morreu ali no finzinho de maio. Você, até aquele momento, vivia com uma constância, um gasto, uma organização financeira de R$ 4.000, e a partir dali você vai ter que começar a viver com 2.400. Se a gente colocar nesse cálculo o acúmulo com uma eventual aposentadoria, esse dano é ainda maior. Eu estou vendo que eu já estourei meu tempo aqui demais. Fica tranquilo, Andriele. Você pode seguir porque eu acho que a pauta, né, o tema é importantíssimo. Pode seguir. Mais 10 minutinhos eu já vou puxando para o fim, tá? Tranquilo. Enfim, e a reforma também traz novas regras, que chama regras permanentes de aposentadoria e regras de transição, né, para a aposentadoria, que eu acho que é o que mais inflama, assim, os debates de WhatsApp, os debates de corredor de escola. Meu Deus, mexeram na regra, eu vou ter que me aposentar com qual idade e tal. Então, o que tranquiliza um pouco vocês é, como eu disse mais cedo, né, os efeitos da mudança da regra federal não foram automáticos para o estado de Pernambuco. É preciso fazer um debate local. Esse debate local até agora não foi feito. E a leitura que a gente faz do cenário é que talvez possa ser feito num próximo governo. Eu vou passar para vocês como ficaram essas regras permanentes na reforma federal, tá? Mas registro mais uma vez, porque eu não vou cansar de dizer isso. Esse debate pode ser feito de outra forma, com outro acúmulo, e se houver uma reforma local, ela não precisa seguir essas regras, tá bom? Vou passar aqui o slide. Para as novas regras de aposentadoria, elas valem para quem vai entrar no serviço público ou para quem entrou há pouquinho tempo e não vai querer perseguir as regras de transição, porque talvez fique muito difícil conseguir implementar os requisitos delas. Então, mas em regra, as novas regras valem para os novos e novas servidores e servidoras, tá? Então, aqueles servidores e servidoras que ingressarem no serviço público após a promulgação da reforma, isso no âmbito federal, e eventualmente após uma modificação aqui, caso exista, na reforma federal ficou esse tempo de contribuição mínimo de 25 anos para homens e mulheres, uma idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos para mulher, tá? Eles, quando estavam fazendo essa discussão no âmbito federal, queriam equiparar, né? E queriam fazer ambos os sexos, os gêneros, com 65 anos. Como eles não conseguiram, eles diminuíram a distância. Então, não mexeu na idade do homem, mas diminuiu a distância aí de 5 para 3 anos. No caso dos profissionais de magistério, a gente tem aquela previsão constitucional, que não foi mexida, né, de que diminui em 5 anos a idade mínima para se aposentar. Então, ficaria 57 anos de idade professora e professor 60 anos de idade. E ambos aí com 25 anos de contribuição. É curioso isso porque aumenta, né, na prática, se aumenta 5 anos de idade para o professor, que se aposentava com 55, e segundo a nova regra, se aposenta com 60, no mínimo, mas se aumenta 7 anos para a professora, né? Passa de 50 para 57. É um salto não visto em nenhuma outra regra de previdência de nenhuma outra categoria, tá? Nenhum aumento de tempo de contribuição ou de idade de qualquer outra categoria especial sofreu um aumento maior do que esse de 7 anos na idade mínima para a professora, tá? E tanto para os servidores administrativos gerais, enfim, como as professores e professoras, há essa exigência de, no mínimo, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo em que for concedida aí a aposentadoria. E o valor, como eu tinha falado para vocês um pouquinho antes, é essa regra de cálculo aí geral, que considera todo o período contributivo, não exclui 20% das menores contribuições, faz uma média aritmética e trabalha essa média aritmética com um percentual ainda. Então, eu vou ter 60% da média aritmética se eu tiver no mínimo 20, com a aposentadoria. O tempo mínimo aí é 25, então necessariamente eu parto de 70%, né?
e vou perseguindo esse 100% a cada ano que eu quiser trabalhar a mais. Então, se eu trabalho 26, 27, 28, eu vou multiplicando aí esse percentual até, em 40 anos, conseguir 100% dessa média, que, como a gente falou mais cedo, já é uma média rebaixada, né? Na prática, o que acontece na visão da gente que faz esses estudos previdenciários é a aposentadoria especial do magistério, ela meio que é extinta nessa nova regra da reforma da Previdência, assim, porque ela, primeiro, coloca ambos os profissionais, né, tanto homem como mulher, com 25 anos de contribuição no mínimo, mas uma primeira vez que você podia ver, ela reduziu o tempo do professor, agora o professor não precisa de 30, ele precisa de 25 apenas. Mas nessa regra de cálculo dos 60% e 2% a mais, na prática não tem benefício nenhum, entendeu? Reduzir 5 anos aqui. Porque você vai receber, se você quiser se aposentar com 25 anos de contribuição, você vai receber 70% de uma média, que já é uma média menor. Então, acessar a aposentadoria você até consegue, mas com um cálculo de benefício muito mais prejudicial do que na regra anterior, tá? E, sem dúvida, na minha opinião, as professoras são as mais afetadas nessa mudança ao terem essa regra mínima de idade aumentada em 7 anos, né? Ignora na prática o porquê da existência da aposentadoria especial do magistério, né? O sobretrabalho que é levado para casa, muitas vezes para fazer preparação de aula, etc., mais a jornada, muitas vezes, de cuidado doméstico que existe, do trabalho doméstico não remunerado que existe, e esse cuidado com as coisas do lado, de modo geral. Então, essa dupla, tripla jornada que existe é completamente ignorada pela reforma ao fazer esse achatamento da distância, que historicamente existe nos requisitos de aposentadoria entre homens e mulheres. Tá? Isso são as regras para quem entrar no serviço público federal a partir da reforma. A reforma também previu, né, 2 regras de transição, tá? E para o serviço público. Para o serviço privado tem outras regras, mas para o público foram 2 regras de transição. Uma regra do sistema de pontos, que a gente chama regra da pontuação, a regra do sistema de pontos, e a regra do pedágio 100%. Tá? A regra do sistema de pontos, ela é bastante complexa para explicar, talvez aqui num breve momento, e exige até uma parte mais figurativa de colocar uma tabela, mas ela é mais difícil de ser alcançada, tá? E pelo que eu venho percebendo na prática das pessoas que eu atendo no Sintep, a regra mais provável de ser utilizada é a regra do pedágio 100%, que aí eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhamento, tá? E essa regra de transição, lembrando, ela vai ser mais utilizada nesse contexto federal por aquelas pessoas que estão ou estavam, né, à porta de se aposentar, ali na beirinha. 1, 2, 3 anos no máximo, 4. Eu estou olhando no horizonte a aposentadoria e vem uma reforma e muda tudo. Para não ter tantos danos, eles criam essas regras de transição. Mas mesmo assim tem, né? Então, uma pessoa, nessa regra do pedágio 100%, você tem que atingir uma idade mínima obrigatória, e que nesse caso, no servidor da Servidora Geral, né, é 57 anos para mulher e 60 anos para homem. Então, não é 65, como previsto na regra permanente, nem 62, como previsto para mulher. Essa idade mínima seria 57 para mulher e 60 anos para homem. E teria que ser pago um pedágio, que é o dobro do tempo que falta ali para você chegar na idade mínima. A idade mínima de 30 anos para mulher e 35 anos para homem. Então, se eu tenho 57 anos de idade, mulher, e tenho 28 anos de contribuição, na época ali da reforma, para eu poder me aposentar, eu preciso cumprir mais 4 anos, que é os 2 que faltam para 30, mais 2. É um pedágio de 100% do tempo que falta. Tá?
para professor e professora, existe essa diminuição de 5 anos aí nos requisitos. Então, ao invés de 57 é 52, e ao invés de 55, de 60 seria 55 para o professor. E a mesma regra do pedágio, tem que pagar o dobro. Então, o que falta para 25 no caso da mulher, e o que falta para 30, eu dobro. Se faltam 2, eu pago 4. Se faltam 3, eu pago 6. Se faltam 5 anos, eu pago 10. Né? Então, você que estava no horizonte ali, mais perto de vislumbrando uma aposentadoria, pode sofrer esse efeito. Isso que eu estou falando aqui ainda não tem efeito no estado de Pernambuco. Essas regras não foram absorvidas pela legislação previdenciária aqui local. Como eu disse, esse debate certamente será feito, e quando for feito, não precisa haver essa implementação integral desse jeito que está aqui, tá bom? Tem espaço para discussão, espaço para acúmulo, isso pode ser feito de outra forma, inclusive corrigindo históricas diferenças no âmbito da Previdência que poderiam ser melhoradas, assim, colocando perspectiva, colocando o debate de gênero, vamos dizer assim, na ordem do dia. Então, ao invés de achatar, a gente pode fazer um debate de ampliar, mas, enfim, isso é um contexto mais específico do debate do projeto de lei. Então, puxando para o fim, a Previdência Social, ela é uma forma, assim, vamos dizer, de amenizar, né, o impacto da perca da capacidade das pessoas gerarem renda. Né? Então, ninguém consegue trabalhar ad eternum. É preciso haver um colchão existencial, um mínimo possível, no momento que a pessoa não tem mais capacidade de produzir para aquela sociedade, ela merece, vamos dizer assim, esse bônus, esse descanso, depois de tantos anos de contribuição ali, seja contribuição efetiva, dinheiro, seja contribuição nesse sentido mais simbólico, para a construção dessa sociedade. Ela não pode partir de um cálculo aritmético simples de quanto eu pude contribuir é o quanto eu vou poder receber, como se fosse uma poupança, né? Ela tem outros princípios, então, além da contributividade e retributividade, ela também é pautada nessa ideia de solidariedade. Então, sobretudo, no país que a gente vive, onde os níveis de informalidade são tamanhos, onde a gente vê uma informalidade também desenhada por questões de gênero e por questões de raça, a gente não pode deixar fora desse colchão existencial, desse colchão de segurança, uma grande parte da população que, inclusive, não consegue sequer acessar os empregos formais para poder estarem vinculados a um sistema previdenciário para poder, lá na frente, gozar de um benefício de aposentadoria, de um benefício de prestação continuada, de um benefício de pensão por morte, por aí vai. A gente observa que, muitas vezes, o benefício previdenciário lá de um salário mínimo, na aposentadoria por idade, por aí vai, é a renda mensal mais fixa que um trabalhador e uma trabalhadora vão ter na vida, muitas vezes. Gente que trabalha a informalidade a vida inteira, que depende das contingências do mercado, das festas, das comemorações, do aquecimento, vamos dizer assim, do comércio. A primeira vez que eles acessam uma renda fixa mensal no valor do salário mínimo é lá no final, quando ela consegue um benefício de previdência por uma aposentadoria por idade, ou às vezes um próprio BPC, que é pago para quem de fato é praticamente, vamos dizer assim, miserável no sentido financeiro. Enfim, eu chego ao fim dessa longuíssima explanação. Peço desculpas pelo excesso do tempo, mas eu acho que falar sobre a reforma da Previdência Trabalhista na vida de vocês daria, cada tema desse, um curso mensal com encontros semanais, uma imersão gigante para a gente ir detalhando as minúcias de cada mudança, o que poderia ter sido feito, o que não foi, o que pode ainda ser mudado, inclusive nesse novo governo. Mas, enfim, a gente tem esse módulo,
e aí eu me coloco à disposição de vocês para a gente continuar esse debate em outros espaços. Maravilha, Andriele. A gente agradece demais